Fala galera, que coisa boa, estamos de volta. A gente finalizou um módulo básico de química, a parte de matéria, a parte de energia, e a gente inicia hoje um novo módulo aqui do nosso curso Beabá da Química. E nesse módulo o foco vai ser separação de misturas, agora do Beabá, tá certo? Bom, então a gente vai começar o que seria o mais óbvio possível, definindo o que é mistura. Se o propósito é separar misturas, então nada mais conveniente de que começar entendendo o que de fato é uma mistura. Se você souber o que é uma mistura, você vai conseguir separar, tá certo? Então eu vou começar colocando aqui a definição. Uma mistura é uma combinação. Interessante você ter essa percepção. Falou em mistura, então você vai ter a noção de combinação. Combinação de quê, professor? Bom, como a gente está falando aqui da química, uma mistura vai ser uma combinação de substâncias. Então, substâncias elas vão se combinar para formar o que se chama de mistura. Então, se eu combinar várias substâncias, 2, 3, 4 substâncias, se eu combinar, colocar dentro do mesmo ambiente, eu vou formar o que se conhece por mistura. Tá combinado? Então, dito isso, vou apresentar para vocês aqui um contexto envolvendo duas substâncias. A substância B e a substância A. Substância A e substância B. Bom, aí vê só como é que vai funcionar. A substância A, ela vai ser representada por triângulo. E nossa substância B, ela vai ser representada por quadradinho. Para formar a mistura de A com B, basta somente você colocar no mesmo ambiente a substância A e a substância B. Não precisa que nada mais seja feito. Se você tiver dentro do mesmo ambiente a substância A e a substância B, você vai ter uma mistura, certo? Então grava. Substância A, triângulo, substância B, quadradinho. Bom, eu tenho aqui mais de substância A. Tem aqui mais de substância A. E tenho aqui mais de substância B. Professor, o que é que o senhor fez aí? Eu coloquei as substâncias em contato, tá certo? Coloquei em contato as substâncias, tá aqui. Isso aqui é uma mistura. Você colocou dentro do mesmo espaço substâncias diferentes, então você vai ter aí a formação de uma mistura. Então somente isso. Para ser mistura, basta somente elas estarem fazendo parte do mesmo espaço, tá certo? Agora, um detalhe, feras, um detalhe interessante. As substâncias que fazem parte da mistura, e portanto a gente deixar isso aqui claro, elas não podem reagir entre si. Então, se você colocar dentro do mesmo espaço substâncias que vão reagir entre si, você não vai ter uma mistura. Talvez até você seja forçado pelo hábito em dizer que misturou e na sequência houve uma reação. De fato, houve ali uma misturação, né? Você colocou junto e tal e reagiu. Só que, do ponto de vista químico, que é o que você vai levar para a sua prova, as substâncias que você coloca junto para formar a mistura, elas não devem reagir entre si. Isso aqui é uma propriedade das misturas. As substâncias que fazem parte da mistura não devem reagir entre si. Considere que isso aqui é como se fosse uma lei. Outra observação. Quando você mistura substâncias, as propriedades químicas de cada substância individual, elas são mantidas. Então coloquei junto triângulo e quadradinho. Eu não provoquei alteração na composição, na identidade de triângulo e quadradinho. Apenas estão ocupando e convivendo dentro do mesmo espaço.
Então, as propriedades das substâncias que compõem as misturas, elas são mantidas, elas não são modificadas quando a mistura ela acontece. Falo de propriedades químicas, obviamente. Às vezes você vai fazer uma misturação e uma propriedade física pode ser alterada, por exemplo, o volume. Às vezes você mistura componentes e o volume, ao invés de aumentar via adição, ele até aumenta, mas não aumenta proporcionalmente ao que a gente está esperando. Às vezes tem contração de volume, mas é algo que a gente vai ver numa outra aula. Mas entenda que as propriedades químicas individuais, elas são mantidas. E, não menos importante, e por último, os componentes das misturas podem ser separados. Isso aqui é importante porque qualquer mistura ela pode ser separada, dependendo de qual seja. Claro, vai ter mistura que vai ser mais fácil separar do que outra. Vai ter mistura que vai ser formada a partir de milhares de substâncias, aí vai ser mais difícil separar. Mas qualquer mistura, ela pode ter seus componentes, as substâncias que fazem parte dela, sendo separadas. Tá combinado assim? Galera, até a próxima.